presidência e dos vereadores desta casa. Na verdade, não estou querendo aqui bajular a Câmara, mas nós sempre temos tratado essas matérias com muito respeito e com muita responsabilidade. Eu fico, assim, preocupado com uma matéria dessa envergadura, não se ter um maior tempo para entrar em contato com os servidores que estão sendo abrangidos por essas matérias. Eu gostaria aqui de trazer servidores comissionados e servidores efetivos da Prefeitura. Gostaria de discutir com cada secretário municipal de Abadiânia a respeito do projeto de lei que está sendo apresentado. Muitas vezes os projetos de leis que são aqui apresentados, eles atendem a um comando legal, mas as pessoas que estão sendo atingidas por aquele projeto de lei não sabem que a sua vida está sendo modificada através daquele projeto de lei, porque ainda não houve discussão da matéria com essas pessoas que são atingidas pelos projetos de leis que são aqui apresentados. Então essa é uma deficiência não só nossa, mas é uma deficiência de todo o legislativo de nosso país, de todo o executivo de nosso país, que em razão da urgência da matéria precisam, não podem alargar esse tempo assim, por tanto tempo. Então, senhores vereadores e pessoas aqui presentes, foi passada a informação errônea de que o senhor prefeito não estaria pagando os servidores em razão desse projeto de lei. E aí, a culpa é nossa, dos vereadores? Esse projeto, se o prefeito paga todo dia 10 e manda o projeto para cá, dia 2, um projeto que reforma a estrutura administrativa e que só é lido numa sessão posterior, depois e que ultrapassa o dia 10, a culpa é do vereador. Não é culpa do vereador. Se é culpa do prefeito, eu não sei, mas ele tinha um tempo para remeter esse projeto de lei para cá. Tinha que ter remetido esse projeto de lei com um tempo maior para que ele fosse lido, analisado, discutido de forma coerente. Então, senhores vereadores, esse projeto de lei aqui, como eu disse na sessão anterior, quando eu o li, não impede o senhor prefeito de fazer os pagamentos aos servidores públicos. Ele pode continuar fazendo o pagamento, não impede. E vinculou-se o não pagamento de alguns servidores à não aprovação desse projeto de lei. Mas isso não impede o pagamento. Então, senhores vereadores, entrando no mérito do projeto de lei, eu dei uma olhada nesse projeto de lei, agora nesse final de semana. Então ele é um projeto de lei que reformula a estrutura administrativa do Poder Executivo de Abadiânia e dá outras providências. Essa lei se refere tão somente a cargos comissionados. Aqui não abrange cargos efetivos nesta lei. Servidores efetivos são tratados no Estatuto dos Servidores Públicos e nos planos de cargos e salários do município. Essa lei não aumenta o salário dos servidores comissionados, embora tenha sido divulgada essa informação erroneamente. Ela, além de reformar a estrutura administrativa municipal local, visa extinguir o sistema de gratificação como está sendo feito, pois a Constituição Federal, as leis estaduais e o TCM exigem que para a concessão de gratificações, a administração pública tenha critérios transparentes e critérios rigorosos. O que acontecia? Nós tínhamos aqui um artigo, o artigo 48 da Lei 28, que ele diz que poderá ser concedida aos ocupantes de cargo em comissão gratificação de mérito de até 100% do vencimento do cargo. E só isso. Então o que acontece? O prefeito pode conseguir a gratificação de 10, 20, 30, 40, até 100% para quem ele quer, por quanto tempo ele quer, da maneira que ele quer. E a lei não foi feita para isso. Ela não foi feita para dar essa liberdade total a um administrador público. E isso eu não estou falando do prefeito de Abadiânia, eu estou falando dos prefeitos do nosso país. É comum ter nas leis administrativas esse artigo que dá essa liberdade total ao prefeito, do prefeito admitir, do prefeito
dispensar, demitir o servidor comissionado quando ele quiser, da forma que ele quiser, e ainda mais, de pagar uma gratificação que varia de 1% a 100% ao servidor, sem nenhum critério. Gratificação é para quê? É para remunerar aquele servidor que desempenha uma função de maior responsabilidade, um cargo de maior responsabilidade, uma hora extra que esse servidor faz dentro do seu cargo, um plus para, digamos, abençoar esse servidor. É para isso que servem as gratificações, e nós temos aí visto injustamente gratificações serem concedidas para pessoas que nem comparecem ao seu local de trabalho para desempenhar as suas funções. E é isso que se quer corrigir com esse projeto de lei. E esse artigo está sendo revogado da estrutura administrativa do Poder Público Municipal de Abadiânia. A partir da aprovação dessa lei aqui, o senhor prefeito, se quiser conceder gratificação a qualquer servidor, ele vai ter que estabelecer um critério rigoroso de análise das atribuições dos cargos para conceder essa gratificação, e esses critérios terão que ser aprovados aqui pela Câmara, através de uma lei. Por quê? Para evitar esse tipo de injustiça que acontece em todo o nosso país. Então, o que o senhor prefeito está fazendo agora com esse projeto de lei, tentando resolver essa questão das gratificações? Porque, na verdade, existem cargos aqui em nossa administração pública que a remuneração dele é baixa. Hoje nós sabemos que o salário mínimo nacional está em R$ 1.045. Nós temos cargo aqui na prefeitura que o salário é R$ 1.060, que está quase sendo suplantado pelo mínimo. E aí o que o senhor prefeito tinha como corrigir esses salários? Através de gratificações. Dava-se uma gratificação para esse detentor desse cargo para corrigir essa injustiça com relação ao vencimento deste cargo. Então está sendo excluído esse artigo da lei administrativa do município. E ele está aqui apresentando um quadro demonstrativo dos cargos em comissão. Não vai existir gratificação para comissionados. O que vai existir? Um quadro onde o senhor prefeito estabelece aqui as DAS, que são os pagamentos para esses cargos de direção e administração superior. DAS, direção e administração superior. E ela vai do nível 1 até o nível 16. E ele contempla todos os cargos da administração pública. O senhor prefeito, com esse projeto de lei, ele está nos apresentando os cargos que vão compor cada secretaria. Então, cada secretaria tem os seus cargos com as respectivas remunerações, e ele está nos apresentando aqui. Vou citar aqui esse quadro, porque são só 16. Tem a DAS1 para os senhores vereadores terem uma ideia. O DAS1 vai remunerar o chefe de gabinete. O chefe de gabinete, ou dessas secretarias, ou do gabinete do prefeito, ele vai poder ser remunerado com a DAS01, DAS1, que ela está em R$ 3.980. A assessoria, que é a DAS2, R$ 3.580. O chefe de superintendência, que é DAS3, R$ 2.880. O assessor de comunicação, que é DAS4, R$ 2.600. E agora aqui, por exemplo, o assessor de comunicação. O senhor prefeito não fala aqui para mim, nesse projeto de lei, quanto paga de gratificação para ele. Mas se ele recebia gratificação até antes da aprovação dessa lei, ele vai deixar de receber. O salário dele agora vai ser R$ 2.600. E eu estou dando o exemplo do chefe da assessoria de comunicação, mas com os outros serão assim também. Assessor de transporte executivo, R$ 2.095, que corresponde a DAS05. Subprefeito, que é um cargo de direção, DAS6, R$ 1.990. Eu não sei quanto o subprefeito recebe.
Mas a proposta aqui está de R$ 1.990. Diretor, R$ 1.990 também. Assessoria executiva, R$ 1.880, que é a DAS 07. Assessor de secretaria, R$ 1.680, que é a DAS 08. Assessor especial, R$ 1.510, que é a DAS 09. Chefe de departamento, R$ 1.450. E eu imagino que devem ter muitos chefes de departamentos. Depois eu vou ler aqui, eu fiz um levantamento, mais ou menos de quantos existem na estrutura administrativa do município. É R$ 1.400 e a DAS 10. Assessor administrativo, R$ 1.415, DAS 11. Coordenador geral, R$ 1.365, DAS 12. Coordenador, R$ 1.250, DAS 13. Chefe de setor, R$ 1.160, DAS 14. Chefe de núcleo, R$ 1.060, DAS 15. E assessor operacional, R$ 1.050, DAS 16. Que está praticamente igual ao salário mínimo nacional, R$ 1.045. Então, eu estou fazendo esse tipo de leitura aqui para que os senhores vereadores possam entender que quando o senhor prefeito está falando aqui que não está aumentando despesa, eu estou crendo que realmente não está aumentando despesa. Ele está querendo adequar a lei administrativa às exigências das leis federais e estaduais. Sim, senhor. Vereador Clarindo, eu pedi uma parte aqui apenas para informar uma parte da população. Eu estou acompanhando aqui pelo grupo do Notícias de Abadiânia, um grupo muito preocupado, inclusive alguns aqui falando aqui, preocupado, pensando que nós estamos votando um projeto de lei onde tem aumento de salários para vereadores. O pessoal está muito preocupado com isso aqui, já temos umas 10 manifestações aqui a respeito disso aqui. Só queria dizer para a população que, para quem não entendeu, às vezes pegou o barco andando e não está entendendo o que é a votação. O projeto de lei não tem nada a ver, não foi apresentado o projeto de lei, não tem nada a ver com o salário de vereador. Não é esse nosso objetivo. Aqui, o que nós estamos votando nesse momento é um projeto de lei de autoria do prefeito municipal que está adequando o salário dos comissionados. Sequer está aumentando. Pelo que eu entendi aí, não houve aumento de despesa, uma declaração que não houve aumento de despesa. Então, na verdade, não está tendo nem para esses comissionados aumento de despesa. Está apenas fazendo uma adequação ali, continuando o mesmo salário que ele estava ganhando. Então, eu gostaria de deixar a população mais tranquilizada que na Câmara Municipal nós não estamos votando, não existe um projeto de lei que sequer está tramitando, não houve apresentação de um projeto de lei desse, não tem na Câmara nada relacionado a salário de vereador. Então, pessoal aí, Notícias de Abadiânia, aí, ó, eu primeiro parabenizo por estar preocupado com os projetos de lei que está tramitando na Câmara, mas eu os tranquilizo para dizer que não tem nada a ver com o salário de vereador. Esse projeto de lei não abarca vereador e nem servidor aqui da Câmara Municipal. Obrigado, vereador Clarindo. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Muito boa a sua participação esclarecendo esse assunto. É o que eu falo. Esse assunto aqui na Câmara, ele é polêmico. Ele é polêmico porque é um assunto demorado para ser discutido. Até a leitura de um projeto desse de lei que é demorado. E as pessoas não têm paciência para acompanhar até o final, para acompanhar as discussões do projeto de lei, para saber realmente qual é a verdadeira intenção que está esboçada no projeto de lei. Então surge esse tipo de polêmica. Então, senhores vereadores, dando andamento aqui, esse projeto de lei, como eu disse, revoga a lei anterior que dispunha sobre a administração pública, que é a Lei 028 de 2017, que foi alterada pela Lei 034/2018 e pela Lei 040 de 2019. Então, a administração pública, cada ano, está sendo objeto de alteração aqui dentro dessa Câmara, mas objeto de alteração para aprimoração. Nós sabemos que no nosso país, frequentemente, vemos mudança na legislação. Vemos mudanças nas interpretações da legislação. Então isso precisa de ser modificado e precisa de ser corrigido. E o que acontece? Hoje a estrutura administrativa do município, o que ela possui? Ela possui 11 secretarias, possui 3 subprefeituras, possui 2 autarquias e possui
os conselhos municipais, que agora é uma novidade que está sendo trazida por esse projeto de lei. Os conselhos municipais. Só porque a lei fala em conselhos municipais, mas não entra detalhadamente o que sejam os conselhos municipais e como eles vão ser constituídos. Ela deixa isso para leis posteriores. Então nós vamos receber aqui projetos de leis posteriores que vão regrar, que vão dizer o que são os conselhos municipais, que agora vão fazer parte da administração pública do município. Então, senhores prefeitos, existe aqui, eu vou citar aqui as divisões administrativas que existem dentro do nosso município, que está sendo trazido agora por esse projeto de lei. Existe o gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito, ele tinha 11 divisões, ou 11 órgãos dentro do gabinete do prefeito. Agora ele vai ter 13. Existiam 11 cargos, agora ele está mudando ele para 13 cargos. A Secretaria de Administração e Planejamento, ela tinha 33 cargos, agora foi para 41 cargos. A Secretaria de Finanças, ela tinha 9 cargos e permaneceu com esses 9 cargos que correspondem a 9 órgãos. A Secretaria de Educação e Cultura, ela tinha 25 cargos, ou 25 órgãos, passou-se para 21. E retirou-se da Secretaria de Educação e Cultura o Conselho do Fundeb. O Conselho do Fundeb, que antes fazia parte da estrutura municipal administrativa, foi retirado. E isso é em obediência às prescrições federais. A Secretaria de Transportes, ela tinha 11 cargos, passou-se para 8 cargos. A Secretaria Municipal de Saúde tinha 18 cargos, passou para 16 cargos. Retirou-se da Secretaria Municipal de Saúde o Fundo Municipal de Saúde, que não está na estrutura administrativa do município. Ele funciona paralelo à administração do município. A Secretaria Municipal de Assistência Social tinha 25 cargos, que correspondem a 25 órgãos. Aí depois das alterações da Lei 34 e 40, ela passou para 31 cargos. E agora o senhor prefeito está diminuindo para 29 cargos a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, ela tinha 9 cargos, ou 9 órgãos, que agora continua com esses 9 órgãos. Inseriu-se nessa Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo o setor de futebol amador. Hoje, na estrutura do município, na Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, tem-se o setor de futebol amador. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tinha 10 órgãos e permaneceu com os 10 órgãos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 10 órgãos e permaneceu com os 10 órgãos. A Secretaria Municipal de Controle Interno tinha 3 órgãos e permanece com os 3 órgãos, que são 3 cargos. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento tinha 7 órgãos, passou para 8 órgãos. E dentro dessa Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criou-se o setor de máquinas e equipamentos, que não existia. Então, nós podemos observar que é o senhor prefeito tentando dar legalidade àquilo que ele viu que necessitava durante o seu mandato. E está passando aqui agora a Secretaria de Abastecimento, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, criando o setor de máquinas e equipamentos. A Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos tinha 10 órgãos, passou para 9 órgãos. A Subprefeitura de Planalmira permaneceu com 7 órgãos, e que corresponde a 7 cargos. E na Subprefeitura de Planalmira, criou-se um núcleo de manutenção de estradas. A Subprefeitura de Poços da Badia permaneceu com 7 órgãos e 7 cargos. Criou-se também esse núcleo. A Subprefeitura do Lago, 7 órgãos,
também, ela tinha 7 órgãos e permaneceu com 7 órgãos. Criou-se o núcleo de manutenção de estradas. E aqui na subprefeitura do Lago, aqui foi criada uma assessoria especial. Não tem a justificativa para isso, né? Mas foi criada uma assessoria especial dentro da subprefeitura do Lago. Eu imagino, por quê? Porque o Lago hoje ele está imenso, são vários condomínios, várias pessoas que ali estão construindo, são várias reivindicações. Então precisaria-se de uma pessoa, de um assessor, para quê? Para dar ali as informações e as satisfações com relação aos assuntos pertencentes ao Lago. E que, na verdade, tem alguns assuntos que demandam conhecimento e que precisam de uma assessoria especial. Então, a subprefeitura do Lago, ela tem esse diferencial em relação à subprefeitura de Planalmira e à subprefeitura de Poços da Badia. Neste projeto de reforma, foi inserida dentro da estrutura 2 autarquias. Nós tínhamos aí 2 autarquias, que é o SAAI e o Abadiânia Prévia, mas eles ainda não faziam parte da estrutura administrativa. Não se falava deles na estrutura administrativa. Agora não, o senhor prefeito está trazendo para dentro da estrutura administrativa, com o artigo expressando aí que hoje o SAAI e o Abadiânia Prévia fazem parte da estrutura, são autarquias do município de Abadiânia e fazem parte da estrutura administrativa de Abadiânia. Do artigo 17 ao 31, são expressadas as competências dos órgãos mencionados, municipais acima mencionados. Então, cada secretaria dessa, ela tem uma competência. E o senhor prefeito trouxe aqui, explicando detalhadamente qual é a competência do secretário. E aqui, eu até pediria que o senhor prefeito desse ciência das competências de cada uma dessas secretarias. Hoje, se o vereador quiser, por exemplo, chegar na Secretaria de Educação e Cultura, está aqui toda a competência da secretária de Educação e Cultura, e ela tem que conduzir a sua secretaria de acordo com essas competências que ora são estabelecidas através de um projeto de lei complementar. A Secretaria de Agricultura, ela tem aqui toda a sua competência, o que ela tem que fazer, o que ela é obrigada a fazer. Isso está disposto nesse projeto de lei. Então, é por isso que é um projeto de lei extenso. O artigo 33 fala sobre a competência do Abadiânia Prévia. O artigo 34 fala sobre a competência do SAAI. As competências do Abadiânia Prévia e do SAAI, elas são tratadas em leis distintas. Cada autarquia dessa tem a sua própria lei. E hoje aqui nós vamos discutir também um projeto de lei relativo ao SAAI e um projeto de lei relativo ao Abadiânia Prévia. O artigo 35 desse projeto de lei, ele dispõe sobre as atribuições dos dirigentes ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, que é o anexo 2. Então, cada cargo desse, chefe de gabinete, assessor institucional, assessoria de comunicação, assessoria de transporte executivo, subprefeito, tem aqui as suas competências declinadas nesse projeto de lei. Então, o que acontece? Cada pessoa ocupante desse cargo, ela tem que buscar a sua competência dentro desse projeto de lei, que será transformado em lei aqui hoje, iniciando-se de hoje. E o que acontece? Aí a grande pergunta: qual o quantitativo de cargos públicos que existe hoje na administração municipal? De cargos comissionados? A lei nos traz essa informação. Hoje existem 188 cargos comissionados dentro da estrutura administrativa do município de Abadiânia. Por que esses cargos comissionados? Porque são esses comissionados que vão fazer esses órgãos municipais, que são as secretarias, as autarquias, as subprefeituras funcionarem. São esses órgãos que são próximos ao prefeito.
Então, para esses órgãos, não se tem como fazer, para esses cargos especificamente, concurso público. Por quê? Porque a gente entende que uma secretaria é aquela pessoa de confiança do senhor prefeito. É aquela pessoa em que o senhor prefeito visualizou determinada competência, determinada característica que poderia ocupar aquela secretaria. Então, senhores, hoje nós temos 188 cargos comissionados dentro da administração pública, fora os cargos de secretários, que são 11 secretários, são 3 subprefeitos, são 11 secretários e 3 subprefeitos, e diretores das 2 autarquias, que também são cargos comissionados. Esse projeto de lei trouxe um impacto orçamentário e financeiro. Por quê? Porque a Câmara não pode aprovar projeto de lei com esse objetivo sem ser informada qual o impacto orçamentário e financeiro que essas modificações trarão sobre as contas públicas do município. E cabe a nós, vereadores, fiscalizar se o senhor prefeito está cumprindo as leis orçamentárias e as leis de responsabilidade fiscal. Porque o senhor prefeito não pode criar cargos em que essa despesa com o pessoal supere o percentual de 55% estabelecido nas leis. Então, o impacto orçamentário financeiro está, para o ano de 2020, 26,10% sobre as receitas. Para o ano de 2021, ele fez uma previsão aqui de 26,58%. E para o ano de 2022, 27,08%. Então veio também a declaração do ordenador de despesa. O ordenador de despesa é quem? É o senhor prefeito. Porque ele que é o chefe da administração pública municipal. E ele está dizendo aqui que esse projeto de lei, ora apresentado, da reforma administrativa, ele tem adequação orçamentária e financeira, e que a referida despesa está adequada na lei orçamentária anual, compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, senhores vereadores, esse foi o levantamento que eu fiz desse projeto de lei. E é lógico, quando a gente se defronta com um projeto de lei dessa importância, a nossa responsabilidade aumenta. E se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria seguro do que eu estaria votando aqui hoje sobre esse projeto de lei. Eu confesso aos senhores que se eu não estivesse lido esse projeto de lei, eu teria muitas dúvidas a respeito da aprovação desse projeto de lei, porque fica a grande questão: por que está sendo apresentada uma reforma administrativa no final de um mandato? Essa é a grande questão, porque reforma administrativa ela é apresentada comumente no início de um mandato. Eu estou aqui por 3 mandatos e todos os meus 3 mandatos, em todo início de mandato, o novo prefeito apresenta uma reforma administrativa, porque é onde ele vai falar quais são as secretarias que ele quer na sua administração, quais são os objetivos da sua administração, e a partir dali ele vai criar toda uma estrutura administrativa para cumprir o seu mandato. Mas eu pude entender aqui que o senhor prefeito necessitava dessa reformulação administrativa, porque aqui teve algumas secretarias que ele aumentou cargos, pouquíssimos, e na sua maioria ele diminuiu cargos. E ele não aumentou a remuneração aqui de servidores, embora alguns servidores estejam achando que a sua remuneração está sendo aumentada e não está. Então é só por questão legal e por questão de rearranjo da sua administração para melhorar a administração pública. Então esse é o objetivo do senhor prefeito. Então aqui eu só quero declinar o meu voto, não vou apresentar emendas a esse projeto de lei, visto que, pelo que eu li, não há necessidade dessas emendas, e até porque projeto de lei de estrutura administrativa é da competência exclusiva do prefeito. É o prefeito que vai me falar qual secretaria que ele precisa, quantos cargos que ele precisa dentro de uma secretaria. Vai me falar se ele precisa, quantos cargos que ele precisa, por exemplo, na subprefeitura do Lago ou na subprefeitura de Planalmira. Então a gente tem mais ou menos uma ideia por cima de como a coisa funciona. Mas no mérito mesmo
essa é uma responsabilidade do senhor prefeito, até porque são com esses órgãos que ele vai desenvolver a sua administração em seu período de prefeito. Então, senhores vereadores, o meu voto também é pela aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado. Quero aqui aproveitar a oportunidade, foi muito bem esclarecido pelo vereador Clarindo Borges, e dizer que, da mesma forma que muitos foram procurados e procurado resposta a respeito desse projeto. Então eu quero pedir, aquele que não acompanha nas redes sociais, que não está acompanhando, venha até a Câmara para ver a verdade, para que volte com esclarecimento de que forma não jogar na Câmara e nem também no Executivo. Mais alguém que pode usar? Vereadora Gelina. Eu não vou me estender, foi bem esclarecido pelos meus nobres colegas vereadores sobre esse projeto de lei. Só quero justificar o meu voto, que também serei pela aprovação dele. Muito obrigada. Mais alguém? Não tendo o orador inscrito, declaro encerrada a discussão. Em votação. Como vota o vereador Antônio Sérgio? Favorável. Vereadora Angelina? Favorável. Vereador Antônio Carlos Cleiton? Favorável. Vereador Clarindo Borges? Favorável. Vereador Davi Félix? Favorável. Vereador Éder Martins? Favorável. Vereador Ivanei? Favorável. Vereador José Maria? Favorável. Vereador Milton? Favorável. E vereador Rosemar? Favorável. Aprovada em primeira instância, a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para segunda discussão e votação. Com a palavra, o vereador Clarindo para a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei complementar 04 de 2020. Então, vou repassar a palavra para a leitura o vereador Éder Martins. Senhor presidente, ilustres vereadores, darei início à leitura aqui pelo parecer jurídico da nossa assessoria jurídica. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal, exercida por esse advogado que afinal assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica sobre o projeto de lei complementar 004/2020 de autoria do prefeito municipal, que, abre aspas, altera o dispositivo da Lei Complementar Municipal 006/2010 e da outras providências, fecha aspas, levantando-se para tanto alguma consideração. Considerando que o prefeito municipal encaminhou a essa Casa Legislativa no dia 3 de março próximo passado, a apresentação de projeto de lei complementar, onde, segundo o artigo 1º da proposta, fica revogado os incisos 3 e 4 do parágrafo 5º do artigo 95, remunerando os incisos remanescentes e ainda para fixar a remuneração do gestor do Abadiânia Frev em equivalente valor ao cargo de secretário municipal e seu diretor financeiro em 60% do valor percebido pelo secretário municipal. Pela proposta ainda, de acordo com o artigo 2º, abre aspas, os responsáveis pela unidade gestora do RPPS, observando que os gastos administrativos ultrapassarão os limites da taxa de administração prevista nessa lei, deverá solicitar, mediante o ato específico e devidamente justificado ao chefe do Poder Executivo, a transferência financeira temporária dos valores correspondentes aos custeios das despesas administrativas do Abadiânia Frev. Permita-me, Excelência, destacar a possível situação de inconstitucionalidade anteriormente existente na Lei Complementar número 004/2009,
de 10 de dezembro de 2009, e não na Lei Complementar Municipal 06 de 2010, de 21 de dezembro de 2010. Notadamente porque, em relação à gratificação paga, tendo em vista que a legislação não estabelecia de forma precisa os parâmetros de estipulação de seu valor, de forma a caracterizar um ato arbitrário travestido de discricionalidade, o que violava a regra da legalidade escrita na fixação da remuneração dos servidores públicos, conforme determina a Constituição Federal e por simetria a Constituição do Estado de Goiás. Constituição Federal, artigo 37(10). A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. Bem, senhores e senhores, a Constituição da República também traz as diretrizes para o sistema remuneratório da administração pública em seu artigo 39. Transcreve-se. Constituição Federal, artigo 39. A União, os Estados, Distrito Federal e Município instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de investimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará, inciso 1, a remuneração, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes da carreira. Inciso 2, os requisitos para investidura. 3, as peculiaridades do cargo. Esse dispositivo deixa inequívoco, senhores edis, que a remuneração dos cargos públicos, sejam efetivos ou em comissão, bem como das funções, deve ser fixada em valor certo. Isso porque os critérios constitucionais supracitados são objetivos e referentes às atribuições do cargo ou funções, sendo indevida a utilização de critérios diversos. A determinação de fixação dos demais componentes remuneratórios por meio de lei afasta qualquer possibilidade de variação ou dosimetria de valor de gratificação a ser efetivada unilateralmente. A concessão de gratificações, seguindo critérios não objetivos e que não se reportam às características das atribuições, são inconstitucionais. Também violam o citado artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. Não bastasse isso, a Constituição Federal dispõe que a remuneração dos cargos públicos é matéria de reserva legal, vale dizer, deve ser fixada por lei em sentido formal, não se admitindo, abre aspas, deslegalização, fecha aspas, ou remissão a ato infralegal. Leia-se, portaria. Nesse sentido, cite-se a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei específica. Artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. E ainda, decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Extensão de concessão de gratificação de 100% aos agravantes dos servidores do Tribunal de Justiça. A extensão da gratificação contrariou o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, pela inobservância de lei formal. Nesse sentido, nobres vereadores, peço licença para mencionar que, na verdade, o alcaide municipal pretende fazer alteração da Lei Complementar Municipal 004 de 2009 e não na Lei Complementar Municipal de 2010, na medida em que a segunda promoveu alterações na primeira. Logo, a lei base, ou seja, a maior, a primeira, por assim dizer, é a Lei Complementar Municipal 004 de 2009, carecendo aqui da apresentação de emenda em redação ao soberano plenário. De qual sorte, a redação do artigo 2º dessa propositura merece igualmente emenda de redação, especial porque menciona que, abre aspas, os responsáveis pela unidade gestora, RPPS, observando que os gastos administrativos ultrapassarão os limites da taxa de administração prevista nessa lei, deverá solicitar, fecha aspas. Ora, se o artigo 2º da iniciativa refere-se a responsáveis,
no plural, este deverão e nunca deverá comando dirigido utilizado apenas no singular. Considerando agora tratar-se o projeto de lei complementar 004 de 2020, daqueles típicos do gestor público, que dentre as suas atribuições está a iniciativa de lei que visem aprimorar a administração pública em seus vários setores, e ainda que a iniciativa é exclusiva do alcaide municipal em relação a este tipo de matéria disciplinada no artigo 42, incisos 2 e 4 da Lei Orgânica do Município, vejamos, artigo 42, são iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre, inciso 2º, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 4, matéria orçamentária é a que autoriza a abertura de crédito e concede auxílios, prêmio e subvenções. Também na Carta Municipal, excelências, se deflui, sem embargos, que a medida deverá se tratar por projeto de lei complementar, conforme a redação do artigo 41, parágrafo único, inciso 7, e ainda que sua submissão ao plenário dessa Casa Legislativa dar-se-á por consenso e votação nominal, nos exatos termos do artigo 124, parágrafo 4º, inciso 9. Senão vejamos. Permita-me, excelências, por fim destacar que, em nossa ótica, a proposta teve seu nascedouro legítimo e também disso atendeu aquelas previsões contidas no artigo 16, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 101 de 2000, pela juntada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dias subsequentes, e ainda pela juntada da declaração da ordenadora de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 16. A criação, a expansão, o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deverá acompanhar de: inciso 1, estimativa do impacto orçamentário e financeiro; inciso 2, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria jurídica da Câmara Municipal opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar 004 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que, abre aspas, altera dispositivos da lei complementar municipal 006 de 2010 e da outras providências, fecha aspas, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo mesmo ser colocado em apreciação nominal, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, linha A, inciso 9 do regimento interno da Câmara Municipal e por maioria absoluta, aplicando-se neste caso o artigo 41 da Lei Orgânica Municipal, pelos novos vereadores dessa Casa, ressalvada as sugestões de emenda de redação acima indicadas. É o nosso parecer sobre censura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB GO 16571. Passo agora, senhora presidente, ilustres colegas vereadores, a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça, interessada, mesa diretora da Câmara Municipal de Evadiane, requerente Neuza Jacinto Diniz, presidente, origem Poder Executivo, autoria José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. Do relatório. A vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da Câmara Municipal de Evadiane, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei complementar 04, de 3 de março de 2020. O projeto de lei é em estudo é de autoria do ilustre prefeito municipal e dispõe sobre a alteração da lei complementar municipal 006 de 2010. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. O projeto, até a presente data, não foram apresentadas emendas. É o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vista de iniciativa e a matéria é de competência exclusiva, pois cabe tão somente ao prefeito municipal iniciar o processo legislativo quando se tratar de matéria de gestão do Evadiane Prev. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbvios de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico é permitido ao Poder Executivo legislar na matéria em pauta. Assim, foram atendidos tanto os requisitos formais quanto os requisitos materiais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é uma medida que se impõe. O projeto
atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica escorreita e atendem a contento dos preceitos da Lei Federal Complementar 95 de 98. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei complementar é o meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria consta do rol taxativo do parágrafo 1 do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Voto do relator. Antes do exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposta com a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, voto pela admissibilidade do projeto. Votaram juntamente o vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da CCJ, Carlos Clemente da Fé Abrantes, membros da CCJ. Passo por fim, senhora presidente, senhores vereadores, a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Abre aspas, parecer ao projeto de lei complementar 04 de 3 de março de 2020. Membros da comissão, relator Davi Félix Vaz da Silva, Ilvanei Pereira da Silva e Rosemar José da Silva. Relatório. Veio ao exame dessa comissão o projeto de lei complementar número 04 de 2020, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 006 de 2010. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório do voto da relatoria. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como voto. Da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal, ao 6 de março de 2020. Davi Félix Vaz da Silva, relator. Rosemar José da Silva, membro, e Ilvanei Pereira da Silva, presidente. O projeto de lei complementar 04 de 2020 entra em discussão. Com a palavra, o vereador Éder Martins. Senhora presidente, pelo que nos foi apresentado agora há pouco aqui, um projeto desse eu vejo ele com grande similitude do projeto anterior. Também verifico que há uma adequação aqui, na hora que eu faço essa alteração, criando a Lei 006 de 2010, de uma lei anterior que estava inconstitucional. Nossa assessoria jurídica foi muito feliz aqui em mencionar a inconstitucionalidade de uma lei anterior, que agora o prefeito está tornando constitucional, organizando aquilo que estava de maneira incorreta. Ou seja, onde ali estava mencionando as gratificações, o que existia, o prefeito unificou aquilo no salário único. De maneira que também não vejo nesse projeto de lei aumento de despesa ou qualquer prejuízo que possa ser causado ao nosso município. Pelo contrário, é um projeto de lei que está legalizando, reformulando uma lei que era inconstitucional, que estava ilegal e que poderia, numa prestação de contas do município no futuro, vir a ter um problema ali do Tribunal de Contas, a partir do momento que o Tribunal de Contas verificasse que a forma que estava sendo usada estava irregular, estava inconstitucional. Então, a nossa função aqui na Câmara é darmos esse braço para a legalização, darmos a constitucionalidade aonde precisa ser dada. Ou seja, um projeto de lei que estava irregular, agora se tornando legal, sem aumento de despesa e o prefeito fazendo algo que é da sua atribuição exclusiva, que é a regulamentação dessa matéria. Então, senhora presidente, por esse motivo, por mim mencionados, irei ser favorável ao projeto de lei. Mas há algum vereador que queira usar a palavra? Vereador Clarindo Borges. Senhora presidente, caros... Muito obrigado, Helena. Senhora presidente, caros colegas vereadores, esse projeto de lei chegou aqui junto com o projeto de lei anterior também. Foram 3 projetos de leis complementares que chegaram aqui a esta Câmara. E da mesma forma, pedindo-se urgência
para a discussão e aprovação ou rejeição desse projeto de lei. E esse tema aqui também é um tema de alta responsabilidade da nossa Câmara de Vereadores. Por quê? Porque esse projeto de lei aqui trata do futuro, dos futuros beneficiários, dos servidores públicos, beneficiários do sistema de previdência de nosso município. Hoje, o servidor efetivo está aí talvez com 5 anos de casa, ou com 10 anos, ainda nem está se preocupando com o seu futuro. Por quê? Ele está acreditando que as leis, através do chefe do Poder Executivo e dos vereadores, estão sendo feitas nesse sentido, de proteger o futuro desses servidores. E nós temos visto aqui em nosso país uma verdadeira desorganização sobre esse tema, previdência. Nós tivemos aí várias alterações em nosso país a respeito do nosso regime de previdência social. Muitos servidores que já estão aí completando 30 anos de serviço dentro de um órgão público e tem aí o seu futuro aí modificado agora, quando ele vai estar se aproximando da sua aposentadoria. Então nós tivemos essa reforma a nível federal, nós tivemos essa reforma a nível estadual agora, inclusive com várias manifestações. Nós estamos tendo essa reforma em São Paulo, onde está sendo tema de várias discussões ali dentro da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, porque ela é uma reforma que ela é feita tanto dentro da Assembleia Legislativa quanto dentro da Câmara Municipal. Então, senhores vereadores, esse tema aqui para mim é um dos mais importantes, porque nós, como vereadores, temos aqui a confiança de nossos eleitores, e muitos dos nossos eleitores são servidores públicos. E os que não são servidores públicos são pessoas que pagam seus tributos para que a administração pública funcione. Então nós temos que verdadeiramente procurar proteger, de um lado, esses servidores públicos que serão futuramente aposentados, atualmente e futuramente aposentados, e de outro lado, proteger o patrimônio público que está sendo envolvido nesse projeto de lei. Então esse projeto de lei chegou aqui com algumas deformidades e foi devolvido para alterações, voltou novamente, e foi apresentado esse substitutivo, mas ainda ele precisa de serem apresentadas emendas aqui. Por quê? Esse projeto de lei complementar diz o seguinte, na sua emenda: altera dispositivos da lei complementar municipal número 006/2010, dá outras providências. Esta lei municipal é uma lei alteradora, que na verdade, o que esse projeto de lei precisa aqui? Modificar a lei complementar número 004. É essa lei que é a originária que disciplina todo o sistema previdenciário aqui em nosso município. Então, a emenda está errada. Nós precisamos aqui de apresentar uma emenda de modificação de redação da emenda desse projeto de lei. E onde se diz, altera dispositivo da lei complementar municipal número 006, diga-se, altera dispositivos da lei complementar número 004 de 2010. Ou melhor, 2009. De 2009. Aí o que acontece, senhores vereadores? A lei complementar municipal número 006 não pode ser alterada por essa lei aqui por vários motivos. E um dos motivos é porque essa lei tem apenas 2 artigos, a lei complementar número 006, e aqui o senhor prefeito pretende alterar o artigo 95, os parágrafos do artigo 95, que são lá da lei originária de 004. E também porque a lei 006 é uma lei alteradora que alterou a 004 de 2009. Então esse é um dos pontos, precisamos de apresentar emenda aqui. Outra emenda que nós devemos apresentar aqui,
o senhor prefeito, ele diz o seguinte, o artigo 1º, ficam revogados os incisos 3 e 4 do parágrafo 5 do artigo 95 e os incisos remanescentes ficam renumerados e alterados. Aqui no artigo 1º, o senhor devia dizer o seguinte, ficam revogados os incisos 3 e 4 do parágrafo 5º do artigo 95 e os incisos remanescentes da Lei Complementar Municipal número 004/2009. Então foi omitida essa referência aqui no artigo 1º. E o artigo 1º, ele traz o objetivo do projeto de lei. Todo projeto de lei ele tem um objetivo. E esse objetivo ele vem disposto em seu artigo 1º. Esse é o costume. Então todo artigo 1º de um projeto de lei, quando a gente lê aqui na casa, ele refere-se normalmente ao objetivo da lei, que seria o quê? Alterar o artigo 95 da Lei 004. Precisamos apresentar essa emenda também de redação para inserir aqui a Lei número 004 no artigo 1º. Outra modificação que nós precisamos aqui, no inciso 3, onde o senhor prefeito quer modificar, ele ainda falou de FUNPAB. Hoje não existe o FUNPAB mais em nosso município, que é o Fundo de Previdência do município. Antigamente ele era denominado de FUNPAB, agora ele é a Abadiânia Prev. Então o inciso 3 diz o seguinte, em caso de secretário municipal vir a responder cumulativamente pela diretoria executiva do FUNPAB, é vedada a acumulação de remuneração com ônus do município. Então nós precisamos colocar aqui, responder cumulativamente pela diretoria executiva do Abadiânia Prev. Então esses são detalhes que, se nós não apresentarmos emendas aqui, vai ficar uma alteração errada. E nós não podemos deixar passar por isso aqui. Você permite a parte? Sim, gente. Eu fiz a leitura aí, até vi, isso aí constava do parecer do Dr. Marcelo, só que, na minha primeira vista, eu imaginava que era mais um erro que poderia ser suprido. Só que eu gostaria, se Vossa Excelência concordar comigo, nós, para darmos agilidade a esse projeto, não retirarmos ele de pauta. Se for o caso, a gente faz essas emendas verbal e código de parecer e já vota essas matérias, até porque não é coisa de fundo, não é uma matéria de fundo que demanda uma maior análise, essas emendas indicadas pelo vereador Clarindo. Se fosse o caso, a gente apresentaria pelos 3 vereadores, como precedente dessa casa que já houve, a gente já fazia elas aqui de forma oral, e aí eu me colocaria à disposição do vereador Clarindo para fazer o quórum dos 3 que precisasse, e nós apresentaríamos e nós já votaríamos isso aqui para dar uma agilidade nisso aí, se concordarem. Esta seria a minha proposta, senhor vereador. Essa emenda aqui de plenária, ela precisa de 3 vereadores assinarem a emenda. Aí eu até iria convidar aqueles que quiserem acompanhar na apresentação da emenda, nós vamos apresentar. Então, senhores vereadores, existiam outras questões dentro desse projeto de lei, mas que foram sanadas agora de manhã. Então essa é a dificuldade do projeto de lei, que ele é aprovado com essa urgência toda. Aqui é bom que fiquem cientes as pessoas que são abrangidas por esse projeto de lei. O vereador está aqui abrindo mão da sua oportunidade de vistas desse projeto, da sua oportunidade de maior prazo para estudar esse projeto. Por quê? Porque nós queremos atender a contento as vontades aqui esboçadas através do projeto de lei pelo prefeito municipal, e sabemos que isso aí, o quanto mais rápido for corrigido, porque na verdade é uma correção que está se fazendo na lei anterior. Só porque essa correção que nos foi pedida veio com algumas incoerências que nós precisamos extirpá-las do projeto de lei apresentado. Então nós vamos extirpar através dessas emendas. Então, o que acontece? Eu vi aqui também nesse projeto de lei que tem outras questões, tinham outras questões importantíssimas, mas que foram solucionadas, que é quanto à participação do Conselho Municipal de Previdência. A estrutura do Abadiânia Prev, o Abadiânia Prev é o quê? É um fundo que administra esses recursos
que serão para pagar esses beneficiários futuros do nosso município em suas aposentadorias, em suas pensões e em outros benefícios de saúde. Então, o que acontece? Como que o Abadiânia Prévia ele é constituído? Ele é constituído por uma unidade gestora